Guilherme, que maluquice é essa do Botafogo ser campeão em 3 séculos e ter sido o primeiro campeão brasileiro? Calma, eu já vou te explicar essa história, mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, senão você vai esquecer lá no final. E quando você acabar de ver esse vídeo, que vai ser bem curtinho, você, por favor, compartilhe com outras pessoas, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de botafoguenses no Facebook, que para mim é muito importante que esse trabalho chegue a mais pessoas. Eu sou Guilherme Galvão Lopes, professor de História, e estou toda semana aqui nesse canal falando de história do Rio de Janeiro, história do Brasil, história política e, claro, a história do clube mais glorioso do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas. E é sobre o Botafogo que eu quero falar novamente no vídeo de hoje. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre a história do Clube de Regatas Botafogo, sobre a sua fundação, o porquê do nome Botafogo e o porquê da estrela solitária. Inclusive eu vou colocar aqui no card o link do vídeo para você conseguir ver depois. Mas, como eu tinha dito anteriormente, o Clube de Regatas Botafogo, que é um dos clubes que deram origem ao nosso Botafogo de Futebol e Regatas, ele foi fundado em 1894 e, como o próprio nome já diz, ele era um clube de regatas, ele não era um clube de futebol. O futebol só viria 10 anos depois. E é importante a gente falar do Remo, porque o Botafogo ele é mais conhecido pelo futebol, mas ele é um clube poliesportivo. Ele tem outras modalidades esportivas como o basquete, vôlei, natação, o remo. Não é apenas futebol, o Botafogo não se restringe apenas ao futebol. E é bom a gente lembrar e a gente passar para outras pessoas que a nossa origem enquanto clube foi também um clube de remo. A nossa origem mais remota não é no futebol. O futebol só foi chegar no Brasil alguns anos depois. E agora eu vou explicar para você por que o Botafogo é um clube que é campeão em 3 séculos diferentes, 19, 20 e 21. Em 1897 foi fundada a União de Regatas Fluminense, que no ano seguinte, 1898, organizou o primeiro campeonato de remo na Baía de Guanabara. O campeão foi o Graguatá, que é um clube tradicional, um clube que existe até hoje, fica ali do lado da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E em 1899, o campeonato já juntava ali alguns dos clubes que hoje se destacam também no futebol, como o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Clube de Regatas do Flamengo. E em 1899, o Campeonato Carioca foi realizado na Baía de Guanabara, inclusive com a presença do presidente na época, era o Campos Salles, o ministro da Marinha, Baltazar da Silveira, que tinha sido governador do Rio de Janeiro alguns anos antes. E o Botafogo foi o campeão. O Clube de Regatas Botafogo foi campeão daquela regata com a embarcação Diva, que é uma embarcação histórica dentro do remo, não só no remo carioca, mas no remo nacional. E como o Botafogo foi campeão em 1899, no século XIX, e também foi campeão nos séculos 20 e 21, nós podemos dizer que o Botafogo é um clube que é campeão, um clube poliesportivo campeão em 3 séculos distintos. Não só no remo, como o Botafogo foi campeão em sequência há alguns anos atrás, acho que chegou a 5 ou 6 campeonatos, foram 6 na verdade, campeonatos consecutivos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, exatamente. Foram 6 campeonatos consecutivos que o Botafogo conquistou nesse século. No século passado foi campeão em 60 e alguns outros anos. Então nós podemos nos orgulhar de que o Botafogo é um dos pouquíssimos clubes brasileiros que conquistaram campeonatos em mais de uma modalidade esportiva em 3 diferentes séculos. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Guilherme, você falou o porquê dos 3 séculos. E agora, o porquê que o Botafogo foi o primeiro campeão nacional, o primeiro campeão brasileiro? Eu vou te explicar. A União de Regatas Fluminense, que eu falei ainda há pouco, ela, em 1902, se transformou na Federação Brasileira de Sociedades de Remo. E naquele mesmo ano, essa federação ela organizou
o primeiro campeonato brasileiro de remo. E o campeão foi o Clube de Regatas Botafogo. Só que nós temos diferença em algumas fontes. Algumas dizem que o Botafogo foi o primeiro clube carioca campeão nacional em qualquer modalidade esportiva. Já outras dizem que o Botafogo foi o primeiro campeão brasileiro em qualquer modalidade esportiva. Então, no primeiro campeonato nacional organizado em qualquer atividade esportiva ou desportiva, como era chamada no Brasil, o Clube de Regatas Botafogo foi o seu primeiro campeão, isso em 1902, apenas 2 anos antes da fundação do Botafogo Futebol Clube. Se o Botafogo for o primeiro clube carioca ou o primeiro clube brasileiro a ser campeão nacional em algum esporte, para nós isso não faz a menor diferença. O que é importante nisso tudo é que nós temos a completa noção da grandeza do nosso clube, que é grande não apenas no futebol, mas em várias modalidades esportivas. E também reforça o nosso pioneirismo, a nossa tradição no esporte brasileiro, e é por isso que nós somos considerados, nós somos conhecidos como o clube mais tradicional do Brasil. Quero te agradecer por você ter chegado até o fim do vídeo. Quero mais uma vez pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com mais pessoas. Se você é botafoguense, saudações alvinegras. Se você não é botafoguense, só lamento. Até o próximo vídeo.